Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos em mais uma aula do módulo 12, finalizando o nosso módulo 12, tá? É a parte 3, onde nós vamos fazer a correção das páginas 20, 21 e 23, tá? Nesse módulo nós falamos bastante sobre como que era a civilização marajoara, né? Como que eles se formaram ali na região norte do nosso país, o que eles deixaram para a gente de legado, como a cerâmica, enfim. E também falamos um pouco de como que se deu aí a questão do sedentarismo novamente, dos povos nômades, que de acordo com as necessidades, então eles eram coletores, eles dependiam do que a natureza fornecia. Posteriormente, eles aprenderam técnicas de caça, passaram a caçar seus alimentos, quando eles também passaram a fabricar suas armas, né? E posteriormente à caça, logo veio também a domesticação de animais e o cultivo de alimentos, que daí veio a agricultura. Então eles passaram a precisar morar perto de rios e lagos, né, para que tivessem a irrigação. Tudo isso a gente já discutiu bastante, e o interessante desse módulo da apostila é que eles trouxeram para a gente uma civilização que viveu aqui no nosso país e que tem um modo de vida, que tiveram um modo de vida aí muito parecido com as civilizações pré-colombianas, por exemplo, que nós estudamos, tá bom? Então vamos para os exercícios, a correção dos exercícios que a Pro deixou para vocês. Agora é com você. Numere em ordem cronológica os acontecimentos abaixo, ou seja, do primeiro ao último acontecimento aqui que está descrito, tá? Provável ocupação da região amazônica, depois a criação de sambaquis no litoral brasileiro e, por último, o início da agricultura entre os povos pré-históricos do Brasil. Qual a importância do Parque Nacional Serra da Capivara no Piauí, que o tornou um patrimônio da humanidade pela Unesco? O parque tem um dos maiores acervos sobre a ocupação da América e é importante fonte de pesquisa e estudos a respeito desse período. 3. Encontre no diagrama 4 tipos de fontes históricas estudadas neste módulo. Então, pessoal, vamos lá. Aqui me desculpa. Aqui vocês vão encontrar, tá no diagrama, algumas fontes históricas, como o sambaqui, fósseis, também uma fonte histórica, as pinturas rupestres e alguns objetos de cerâmica, né? Que a gente viu a importância da cerâmica, né, para os excedentes agrícolas. Preencha a cruzadinha a seguir. Para preencher essa cruzadinha, vocês precisam primeiro compreender o que tem aqui nas perguntas, né? Então, a A está assim: principal alimento da sociedade que viveu na região do Marajó. Aqui é a A, é a mandioca. B, nome dado ao esqueleto humano mais antigo já encontrado no Brasil, que é, né, a Luzia, é uma mulher. Montanha erguida há milhares de anos por grupos humanos que viviam no litoral do Brasil. São os sambaquis. Nome da civilização que se desenvolveu na ilha de Marajó. É a civilização marajoara. E, sítio arqueológico no interior de Minas Gerais, onde foram encontrados os ossos humanos mais antigos do Brasil, que é o Lagoa Santa. E por último, que é a F, um dos principais sítios arqueológicos do Brasil, localizado em São Raimundo Nonato, no Piauí, que é a Serra da Capivara. 5. Leia o texto a seguir e preencha as lacunas. Depois responda ao que se pede. No sudeste do estado do Piauí, bem no coração da Caatinga, está um dos mais interessantes parques brasileiros, o Parque Nacional Serra da Capivara. Sua paisagem é única, repleta de canyons, paredões de pedra e formações rochosas incríveis. Elas são cobertas por diferentes tipos de vegetação, desde os tipos campos de arbustos secos e espinhentos até uma mata alta e úmida que cresce nos vales, chamados de boqueirões. A
A região se destaca por sua grande importância histórica. O parque abriga mais de 1.000 sítios arqueológicos, locais onde estão preservados vestígios de povos que viveram há milhares de anos. Além de esqueletos humanos, também são encontrados nesses sítios uma grande diversidade de objetos, como adornos, pontas de flechas, cerâmicas, machadinhas, entre outros. Para entender como viviam nossos antepassados, é preciso estudar cuidadosamente esses objetos, como quem junta peças de um enorme quebra-cabeça. Para a alegria dos arqueólogos, os povos antigos registraram parte de seu cotidiano em figuras pintadas nas paredes. As chamadas pinturas rupestres são as principais atrações do parque. E os esforços para sua preservação deram origem à Fundação Museu do Homem Americano. As figuras registram cenas como danças, rituais religiosos e grandes caçadas. Também há muitos desenhos de animais, sendo possível reconhecer até espécies que já foram extintas, como as preguiças gigantes e as lhamas. Então, vamos lá, é um texto, né, da revista Ciência Hoje. De acordo com o texto, o parque é importante apenas por suas riquezas naturais? Justifique sua resposta. Não, né? O parque ele é importante além das riquezas naturais, que ele é importante também pelos registros arqueológicos, né? Que são muito importantes para o estudo da história do povoamento do Brasil. Por que o texto compara o trabalho do arqueólogo com a montagem de um quebra-cabeça? Porque é necessário levantar pequenas evidências e uni-las, de forma a reconstruir o modo de vida dos primeiros grupos humanos que povoaram o território brasileiro. E realmente, né, gente, os arqueólogos, eles vivem montando os quebra-cabeças, né, e aí unindo todas as informações que eles encontram e assim tentando desmistificar ali aquela região, a civilização que ali morou, ou identificá-la junto a uma outra civilização. A gente vê também os restos, né, os ossos, as ossadas de dinossauros, por exemplo, também passam por todo um processo que eles têm que montar esses. Quando, né, tem toda a ossada lá, eles montam como um quebra-cabeça mesmo. Então vamos lá, vamos testar. Assinale a alternativa que melhor define as pinturas rupestres. São vestígios de civilizações que não sabiam se comunicar verbalmente? São desenhos religiosos confeccionados apenas por sacerdotes nas pedras? Será que lá na pré-história tinha sacerdote? Traços de decisões políticas tomadas por reis e rainhas da pré-história? Não, né, pessoal? São registros de episódios cotidianos, como a caça e a guerra, feitos lá em rochas dentro de cavernas, principalmente. Os sambaquis eram construções naturais ocupadas por grupos humanos? Não, né, não eram cavernas. Aldeias construídas no interior do Brasil? Não. Grandes templos religiosos da civilização marajoara? Não. Eram montanhas construídas com conchas e outros objetos, tá joia? Então essa foi a aula de hoje, né? Finalizando aí a correção dos exercícios. Nós estudamos nesse módulo o sítio arqueológico, né? Falando que ele é o local em que os pesquisadores investigam indícios do passado, como fósseis de animais, esqueletos de seres humanos e outros vestígios de sociedade humana, também como as ferramentas, construções e pinturas rupestres. Estudamos também as evidências arqueológicas que nos ajudam a conhecer a história dos primeiros grupos humanos a ocuparem o atual território brasileiro, os vestígios arqueológicos de Lagoa Santa, que permitiram que os pesquisadores descobrissem parte do modo de vida do povo de Luzia, né, o primeiro esqueleto humano encontrado no Brasil, de uma mulher. Os indícios revelaram que eram nômades, realizavam caça e coleta de alimentos. Por meio do estudo dos sambaquis, os pesquisadores identificaram indícios da sedentarização de comunidades indígenas
e a localização desses povos no litoral. A civilização marajoara se iniciou a partir do desenvolvimento da agricultura e da sedentarização de animais. A diversidade cultural das sociedades que se formam no Brasil há milhares de anos nós também estudamos, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, levem para a live que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los, tá bom? Um beijão e até mais.